Fala pessoal, mais uma Educação de Quinta começando, né? No vídeo de hoje eu vou te fazer uma pergunta, né? Para que serve o professor se tem tudo de graça na internet? Então, vem que Educação de Quinta começa agora. Para ser bem direto com você e responder essa pergunta, eu acho que existem vários fatores para um professor estar dentro de uma sala de aula. Talvez o principal deles, e que eu acho que é insubstituível até então porque é possível de fazer isso também, mas é por conta da experiência, né? Por que essa discussão, por que essa pergunta, né? Porque assim, temos tudo que é material de graça na internet, tudo que é curso, tudo que é assunto, a gente aprende desde cozinhar, montar um carro no YouTube, né? A gente aprende a fazer qualquer coisa. Na internet de um modo geral, com livros em bibliotecas públicas, né? Tem um monte de conteúdo de graça. Eu quero dizer assim, a gente não precisa de uma sala de aula, né, para ter conhecimento. A gente não precisa de uma universidade, de um curso, de um instituto, de uma escola. A gente não precisa, né? Como ser humano. A gente tem tudo na internet, tem tudo que a gente consegue fazer ao nosso alcance. Falando assim, no contexto atual, tá? E professor é algo que se valoriza tanto, né? Putz, professor deveria ser tão valorizado, né? O professor devia ganhar mais, o professor devia ser bem visto, etc, etc, etc. Mas, além de ter muito professor, tem muito. Tem também muito professor ruim, muito professor bom. A gente já comentou disso em outros vídeos, depois dá uma olhadinha aqui. O ponto na sala de aula por si só, o conteúdo ali, que nem eu estou dando aula para uma turma que eu dou aula de programação front-end, por exemplo, uma aula de segurança da informação. Tudo isso tem de graça na internet. Vários cursos de graça, vários cursos pagos, mais baratos que a própria faculdade, enfim. O ponto às vezes nesses cursos, às vezes no material, às vezes no livro, etc., não tem a experiência de mercado, não tem a vivência que o professor teve. Nenhum livro do planeta tem a experiência que eu tive. Assim como nenhum livro, conhecimento ou curso do planeta tem a experiência que um outro professor teve. Experiência seja acadêmica, de pesquisa dele, ou experiência de mercado, de vivência profissional. Então isso que o professor traz de valor. Né? É por isso que a gente precisa de um professor. Por isso que a gente precisa de pessoas que passem o conteúdo alinhado com estratégia de mercado, alinhado com experiência. Gente, segurança da informação é isso, 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 isso. Serve para isso, para aquilo outro. É ruim por causa disso, disso. Tem essa vantagem, essa desvantagem. Mas, na prática, né, isso que falam no conceito, na prática não usa-se tanto. Porque as empresas preferem usar só esse pedaço aqui, ao invés disso aqui tudo. Então, assim, a experiência de alguém de mercado, a experiência, a vivência que o professor traz para a sala de aula, isso é a riqueza do conteúdo. É lógico que a soma de academia, né, quando você pega um professor, por exemplo, que tem experiência só de mestrado, doutorado, só de pesquisa mesmo, só de vivência acadêmica, ele tem uma teoria, um embasamento teórico muito bom para tudo aquilo, para todo o conteúdo. Mas a experiência de mercado, de como aplica aquilo, o que deu errado com aquilo, o que deu certo com aquilo, as vantagens e desvantagens de usar aquilo, né, na prática, aí você tem um professor de mercado. E aí, por isso que é tão fundamental o professor. O problema é que algumas empresas, as faculdades, as escolas, as pessoas não enxergam dessa forma. Precisa do professor. O professor é maravilhoso, o professor devia ganhar R$ 1 milhão por mês de salário. Calma, gente, não é assim. Tem que ser valorizado, é uma profissão nobre, eu entendo. Isso não se discute. O ponto é, até quando, até onde, né, qual contexto. Ele traz experiência, né, ele traz essa vivência. Porque conteúdo por conteúdo tem no livro de graça, tem na internet de graça. Esse é o ponto. Conteúdo por conteúdo tem no YouTube de graça. A pessoa só precisa da internet e está no conforto da casa dela. Então, a sala de aula, ela traz vários outros benefícios. Além, lógico, da experiência do professor, né, de você ter aquela carga ali de mercado de trabalho, de vivência, de experiência, de tombos que deram muito errado, de coisas que deram muito certo. Né, isso é fundamental. Mas você tem na sala de aula network, você abre portas, um cara conhece o outro, que conhece o outro, que monta um grupo, que faz um projeto. Né? Essa dinâmica da sala de aula é quase que insubstituível. E aí, dinâmica que eu digo sala de aula, não necessariamente presencial, tá? Pode ser virtual, né? Ainda mais a época que a gente está vivendo hoje. Né? O que eu estou querendo dizer assim, o papel, né, a peça, o professor, ele pode ser substituído por uma máquina, né, por um conteúdo automatizado? Pode, simplesmente. E experiência de mercado não. Para você ter uma máquina, um conteúdo que traga experiência de mercado, você precisa ter muito dado para isso. E é dinamismo de carreira, igual eu faço de segunda-feira aqui, o carreira de segunda, né? Eu falo da minha carreira, de vários tombos, de várias coisas boas, de várias coisas ruins. Isso, cada pessoa tem a sua experiência. É muito difícil alimentar um machine learning disso e conseguir automatizar, vamos dizer assim, para tirar o professor.
Então acho que a experiência do professor é muito válida, ela é muito rica e ela é fundamental para a aplicação dos conceitos, do conteúdo e dinamismo da aula. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer na nossa educação de quinta, que fica por aqui. Valeu!